Fala aí galera, eu sou o T e se prepare para poder ter mais um deckzinho de Furry para você, seu punheteiro safado. E meus amigos, hoje eu tô aqui para poder voltar a comentar com vocês as cartas da coleção de Justice Hunters, que é a Side Collection, a mais nova Side Collection que já dropou no OCG, já estão jogando, já tem resultados como carro-chefe da coleção, sendo o deck de Yuumi, esse deck completamente absurdo aqui, que depois de que eu parei de fazer os vídeos, né, lançou uma carta nova que tava faltando, né, pros Yuumi, que já tá disponível, já tá sendo usado no OCG, e também veio uma carta muito importante pro Dragon Tail, que eu vou comentar em breve nos próximos vídeos. E outro deck em paralelo, que quando eu parei de gravar vídeo não tinha sido anunciado ainda, era o deck de K9 ou K9, que é o deck novo que também foi dropado, né? Essa coleção da Justice Hunters, ela traz os Yuumi, que tem foco em monstros síncros, os Dragon Tails, que tem foco em fusões, e aí, obviamente, tem que ter o outro, né? Que é o foco em Exceeds. Esse deck é o K9. O K9 é o deck de Exceed dessa coleção de Justice Hunters. E hoje nós vamos comentar o deck inteiro, né? Porque o K9 ele foi lançado junto, né, com a carta que estaria faltando, digamos assim, né? Lançou a leva e aí deixaram uma carta faltando pra anunciar depois, então nós já vamos comentar todos juntos, diferente do Yuumi e do Dragon Tail, que eu comentei só a leva que tinha anunciado e ficou faltando uma carta, que eu vou fazer um vídeo específico pra isso, tá? Dito isso, vamos acompanhar esse deck, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito, meus amigos, então aqui na tela temos as cartas do arquétipo, né? Então, K9, que é um trocadilhozinho, né? Porque é como se eles fossem cachorros, pelo menos era pra ser, se eu não me engano é alguma coisa com relação a cachorro policial, é um cachorro específico, né? Por isso que, inclusive, são policiais aqui, né? Então, tem essa parada. Eu não consegui entender muito bem a lorezinha, né? Eu queria que vocês comentassem comigo, a gente vai chegar daqui a pouquinho umas questões de lore que vocês vão acompanhar, que eu espero que vocês me digam, porque eu sei que vocês são bem mais antenados a isso do que eu. Então, o K9, que é como se fosse canino, né? O canina, por isso que o nome é assim. Então, o K9... ele tem esses monstrinhos no main deck. Tem essa menina, que é a 17, a Izuna. Nós temos aqui embaixo um monstro que é Dark, tá? Que no caso é o 66A, esse brother aqui. E aí eles têm tipos diferentes, né? Essa aqui é a Terra e o Warrior, né? Warrior Earth. Essa aqui, ela é um Aqua, Dark Aqua. Esse aqui embaixo, ele é um Dark Pyro, tá? Dark Pyro. E aqui embaixo nós temos um Earth Beast Warrior. E aí tem uma parada que eu sinceramente não consegui entender onde que tá a conexão dessa parada toda. Mas, enfim, aqui embaixo nós temos o Exceed, né? Que é a 17, a menininha ali em cima. Ela tem a versão de Exceed, afinal de contas, ela é a única menina peituda gostosa aqui, né? Então tinha que ter uma carta específica pra ela e tá aqui. É o Exceed. E aí aqui embaixo tem dois Exceeds, né? Que é o cachorro Hound, é como se fosse um cão de caça, eu acho que a tradução, né? E aí tem de fato o Werewolf, que é um lobisomem. Então, no final das contas, é um deck de lobisomem, é uma perseguição policial pra pegar o lobisomem. Eu não consegui entender muito bem. E vocês vão entender dentro da dinâmica da gameplay do deck. Eu também não consegui conectar os pontos, tá? Mas tem esses 3 monstros Exceeds, além de ter 4 monstros no main deck. Tipo e atributo diferente pra eles, né? Com exceção desse aqui e esse aqui que são iguais, que na verdade é Earth e Dark, né? No caso aqui é Earth Warrior, Dark Aqua, Dark Pyro e Earth Beast Warrior, né? Aí aqui é vento e aqui são de luz. Enfim, temos ainda 2 spells que não tem, pelo menos nessa primeira leva que foi anunciada, né? Não tinha uma spell rota e você já desconfia quando não tem, mas enfim, isso foi corrigido depois. Tem uma spell quick, outra spell quick, né? Uma spellzinha quick do policial, uma spell quick do lobisomem e tem uma trapzinha aqui embaixo. Essas são as cartas do deck K9 e depois eles anunciaram uma nova spell, que é essa aqui, uma spell contínua que vai ser importante pra gente, tá? Então, vamos tentar entender do que se trata o arquétipo antes de mais nada, né? Lembrando que isso aqui, nesse momento que eu tô gravando, a coleção de Justice Hunters já foi lançada no OCG, né? E o Yuumi vai destroçar por lá. A banlist veio, eu comentei nesse vídeo aqui em cima sobre a banlist do OCG, né? Que vai ser implementada em 1º de abril e que vai tirar um pouquinho aí, vai tirar completamente o Ryze do jogo, e o Malice existe, vai continuar existindo, porque só o rato que foi limitado, né? E o Shift acabou sendo limitado também, mas ainda é um deck que tem potencial pra se manter por lá, apesar de que o Yuumi provavelmente é quem vai dominar o formato por lá, mas esse deck é interessante. Então, cola aqui comigo. Basicamente, eles compartilham de uma característica em comum, né? Eles são nível 5, porque o deck de Exceed é rank 5, né? Então, são níveis 5. E aí, pelo fato de ser nível 5, tem que ter
subterfúgios pra você conseguir invocar os monstros no campo ao mesmo tempo, né? Então nós temos dois monstros que são mais parados e dois que são mais dinâmicos na forma de que coloca o monstro no campo, né? Basicamente, essa aqui, a Izuna, ela é mais paradona, né? Ela tem um efeito que é o seguinte, que se o oponente tem duas ou mais cartas na mão, você pode normal sumo sem tributo. Na verdade, todos eles têm esse efeito, né? Essa aqui também tem esse efeito, ó. Essa aqui de baixo também tem esse efeito. Se o oponente tem duas ou mais cartas na mão, você baixa normal sumo sem tributo, né? E aí, esse carinha aqui, ele não tem. Ele é um pouco diferente, né? Ele é o diferentão aqui do deck. Mas enfim. E além disso, eles compartilham de outro efeito, né? Pelo menos esses pequenininhos que não são o Beast Warrior aqui, né? Esse cara que é o especial. Tirando eles, também compartilham de outro efeito que, sinceramente, eu não sei de onde que a Konami tirou isso aqui pra dar algum tipo de liga. Não deve ter nada a ver com lore, né? Pelo menos eu não consegui conectar nada. Deve ser só simplesmente uma gimmickzinha da temática do arquétipo que eles colocaram. Que é o seguinte, que durante a main phase, se o oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério, e aí você pode special essa carta da tua mão. Eles têm esse efeito em comum, tá? Pois é, e é um efeito quick. Durante a main phase, se o oponente ativou o efeito na mão ou no cemitério, ele entra. Basicamente, se você tomou hand trap de monstro, você pode baixar esse bicho aqui. E os outros têm efeitos semelhantes. Vocês vão se ligar que alguns efeitos se conectam com essa dinâmica. Do oponente ativar efeito da mão ou do cemitério, não consegui entender muito legal, né? Mas enfim. E aí ela tem um terceiro efeito, que é efeito de campo. Que se ele é normal special, você pode mandar um Canine card do deck pro cemitério, exceto ela mesma. E geralmente você vai acabar mandando esse brother aqui, né? Enfim, a outra menininha aqui é importante porque ela, a 66A e a 66B, que é esse outro carinha aqui, né? Elas são interessantes porque eles são Dark, um é Aqua e o outro é Pyro. E aí a gente entra numa spell, que é essa aqui, ó, Chaotic Elements. Essa carta, ela ainda não existe pra gente, ela tá no OCG e a coleção que ela foi lançada foi o quê? Foi em Alliance Insight, né? Então pra gente chega daqui a pouco. Alliance Insight, então quando chegar os Canine aqui pra gente, já vai ter a Chaotic Elements. Essa spell aqui, ó, que ela diz que você adiciona um nível 5 ou maior Light ou Dark, Pyro ou Aqua, certo? E é exatamente isso que o nosso deck tem, ó. Ele tem o nível 5, né, Dark, Aqua, e o outro é nível 5, Dark Pyro. Então, essa spell aqui, ela acaba sendo importante pra se usar nesse deck, tá? E é uma carta boa de consistência. Então, enfim, a gente continua. Bom, além de entrar pro normal sumo, se o oponente tem duas ou mais cartas na mão, ela tem um outro efeito, que é um pouco mais dinâmico pra colocar corpos no campo. Você pode revelar essa carta na mão e um outro nível 5 monstro na tua mão. Aí você faz special summon de ambos, mas eles não podem ser usados como material exídio pra um summon de um light. Significa que você não pode pular para os lobos, né? Então você não pode fazer o round e não pode fazer o werewolf também, tá? Então você consegue colocar isso aqui, baixando ela mesma e outro na mão, como se fosse o Punk, né? Esqueci qual Punk que invoca ambos, mas enfim. E é basicamente isso. E aí no campo, assim como essa menina aqui, ó, quando ela é normal special, você pode jogar uma carta deck pro cemitério. Essa aqui tem um outro efeito, né? Que você pode adicionar um Aqua Canine do deck pra tua mão. Basicamente, não, você pode adicionar um não-Aqua, perdão. Pode adicionar qualquer monstro não-Aqua, ou seja, qualquer monstro que não seja ela, tá? Basicamente é isso. É um efeito bom que busca outro, então as cartas são redondinhas com relação a como elas entram no campo e o que elas fazem. Nós temos a outra, né, que é a 66B, que também é buscável pela Chaotic Elements, e o efeito é, além de poder entrar pro normal summon, se o cara tem duas mais cartas na mão, ela se revela da mão também, né? Se essa carta tá na tua mão, você pode escolher um non-pyro, não pode ser ela mesma, um non-pyro, nível 5, Canine, no teu cemitério e faz summon desse monstro da mão e do alvo do teu cemitério. Tem que invocar ambos, ou seja, tomar um Didi Crow, em resposta você não invoca, né? Mas enfim, tem que invocar ambos, né? Ela da tua mão e o bicho que você deu alvo do cemitério. Só que aí você não pode fazer summon de Light. Não pode fazer os lobos, né? E aí, durante a main phase, você pode adicionar um Canine Spell do deck pra tua mão. Interessante, você pode pegar uma daquelas quicks ali. E por fim, nós temos o Brabão, né? Ele que vira os lobisomem, provavelmente. Então, esse aqui, eu não sei se é uma caça, tipo isso, sabe? Esse cara é como se fosse o procurado, porque ele é o 00, né? Ele é quem vira aqui, ó, o lobo, o cão de caça, e também vira o lobisomem, imagino, né? E aí esses outros são policiais, não tem o exceed policial dessa aqui, ó, nem desse e nem desse, só tem o exceed policial da menina ali, né? Enfim. Agora o que esse cara faz, ó? Você só vai usar um dele, provavelmente, porque ele é o piorzinho, mas ele é bem importante, que durante a main phase, se o oponente ativa um efeito de monstro na mão ou no cemitério nesse turno, se o oponente ativou, né, nesse turno, você pode special essa carta da tua mão ou do cemitério, mas bana quando ele deixar o campo. Durante o turno do oponente, você pode, Quick Effect, imediatamente depois que o efeito resolver, fazer o exceed de um monstro que você controla usando essa carta, né? Fazer um exceed usando essa carta que você controla. E aí ela tem um terceiro efeito, que o exceed monstro que tem essa carta com material ganha esse efeito, seu oponente não pode escolher essa carta com efeitos. Basicamente é isso. Não sei se você percebeu, mas em um mundo em que o oponente consegue, que o oponente ativa efeito de monstro da mão, o efeito dos monstros se tornam quicks, né? Pelo menos desse cara e dessa menina aqui, ó. Na verdade é só ela, né, que compartilha disso. Digamos que ela é a chefe
de polícia, sei lá. Então, se o cara ativou um efeito de monstro na mão, imagina que o cara deu o Fiendsmith Engraver na mão. Deu Engraver, você pode dar o efeito dessa menina aqui, ó, e pode fazer Special Summon essa carta da tua mão. Aí, o trigger de summon dela é que se ela é normal special, você pode mandar um Canine do deck pro cemitério. Aí você manda o 0/0. O 0/0 vai estar no cemitério e isso é turno do oponente ainda. Ele deu Engraver, descartou e pegou o Tract, beleza. Aí você dá a cachorrinha ali, né, a 17, ela entra e joga esse cara aqui do deck pro cemitério. Aí, durante esse turno, né, se o... calma aí. Durante a main phase, se o oponente tiver o efeito de monstro na mão, então o cara ativou o efeito de Engraver, você dá o efeito desse cara e invoca ele pro campo. Aí você ativa o segundo efeito, que é de poder fazer um Exceed. Aí você dá efeito dele, faz um Exceed usando ele mesmo e é 17. Aí você faz um Exceed no meio turno do oponente, saca? Então tem uma questão interessante aí que pode virar uma interação mesmo T0, como se fosse Hand Trap de fato, tá? Então tem essa questãozinha que pode acontecer uma hora ou outra. Por fim, nós temos os monstros Exceeds, que é o que faz o deck rodar de fato. Essa carta aqui, mano, é uma daquelas que me deixa um pouco ofendido quando eu leio a carta, tá? Ela é muito boa mesmo. Essa carta aqui eu ouso dizer que ela é roubada, tá? Ouso dizer que essa carta é completamente quebrada, se liga. Ela é feita com 2 nível 5 e ela é Wind, por algum motivo, Beast Warrior Wind. Você pode atachar o material dessa carta, adicione um Canine Card, qualquer card, Canine Card do deck pra tua mão. Só que, se o oponente ativou um efeito de monstro nesse turno, não é nem da mão, é o efeito de monstro at all. Você pode setar um Canine Quick Play Spell do deck pra tua mão. Olha que doideira, você ainda busca uma carta, qualquer carta do teu deck basicamente, e você ainda pode setar uma Quick Play Spell do deck. Você faz um plus de graça absurdo. E além disso, no campo, o que ela faz? Bom, ela tem um outro efeito, né? Que quando o oponente ativa um efeito de monstro na mão ou no cemitério, você pode atachar o material dessa carta, negue o efeito. É completamente absurdo, mano, isso aqui. Ela é feita com 2 materiais, né? Então pode rolar do seguinte, você baixou ela deu efeito, buscou um bicho e setou uma Spell Quick, caso você tenha tomado alguma Hand Trap, e os decks são otimizados, né, pra ter Extender e tal, então, negou uma buscada, tá bom, eu fiz essa menina, dei efeito, busquei e setei, porque o cara tinha um efeito de monstro. Então, beleza, e agora? Vou jogando, chega um ponto, Nibiru. Então, eu já tenho a negação do Nibiru. Na mesma carta que eu usei pra buscar um bicho e setar uma Spell, ela vai negar o potencial Nibiru também. Essa carta é roubada, tá, ela é bem roubada, ela é muito boa. Que carta boa do caralho. Enfim, sem falar que naquele exemplo que eu dei de que você pode fazer tomou o Engraver do oponente e você fez a jogadinha com a 17 na mão, descartando o 0/0 aqui e fazendo o Exceed no turno do oponente, você pode fazer ela, né? E se fizer ela não vai buscar, beleza, porque aqui não é trigger de buscada, né? É um efeito de ignição. E como é turno do oponente, você não pode fazer. Mas, quando ele der o track, pegar o Lure e descartar o Lure, você pode dar essa carta pra negar o Lure, por exemplo. Pode rolar, né? Mas enfim. Mas nós temos os outros bichinhos aqui, né? Temos o Hound. Lembrando que o Hound, que é esse lobisomem aqui, né? Que na verdade é o cachorro, antes de virar o lobo de fato, eu imagino. Ele é luz, então você não pode fazer ele com os 66, né? Então esse cara aqui, ó, quando você usa o efeito dele, você não pode fazer o lobo. E se você usa o efeito dessa mina, você também não pode fazer o lobo, né? Só pode fazer o lobo se tiver com essa menina aqui, por exemplo. É claro, se não for derivado do efeito deles, né? Se você usa o efeito aqui do 66A e do 66B, você não pode fazer os lobos com ela, né? Só pode se for com o 00 ou com a 17. Basicamente isso. Agora vamos ver o que esse carinha faz. Esse carinha aqui ele é um pouco estranho, tá? Ele é feito com 2 nível 5, ele não pode ser destruído por batalha. Ou carta efeito do oponente. Como é que é? Não pode ser destruído por batalha ou monstro do oponente. Ou Opponent Card Effect no turno em que foi Special invocado. Eu acho que é ele, né? No turno que ele foi Special invocado, ele não pode ser destruído, né? Bom, toda vez que o oponente ativar um efeito de monstro, essa carta ganha 500 de ataque. Foda-se, né? Apesar de ele ter 2.500 e tal, ele vai ficando forte, beleza. Mas uma vez por turno durante a standby, você pode atachar o material dessa carta e escolher uma carta no campo e bana ela. Então no primeiro turno do oponente esse cara não faz nada. Não faz nada. Mas se você tiver com ele no campo na standby, ele faz alguma coisa. Pois é. Enfim, vai ter uso pra ele, tá? Eventualmente. Mas nós chegamos no Big Boss, que é o Werewolf, de fato, o lobisomem transformado com um pau cheio de veia. O efeito dele é o seguinte, primeiro, ele é feito com 2 nível 9, e você viu que esse deck não tem nível 9, ou seja, vai ter traquinagem pra poder fazer rank up, né? Enquanto essa carta tem material, ela pode atacar pelo número de vezes em cada batalha, pelo número de materiais atachado a ela. E você vai fazer ela com pelo menos 2 materiais, né? Pelo menos 2. Enfim. E aí ela tem um segundo efeito, que quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você pode, de maneira quick, né? Detachar o material dessa carta e ativar o efeito baseado no turno de quem é. Esse efeito aí é interessante, né? Porque muda, baseado no turno que você tá usando. Se for no teu turno, você vai poder banir uma carta que o oponente controla e uma carta no cemitério dele. Caralho, isso aqui é roubado, hein?
Enfim, se for no turno do oponente, você olha a mão do oponente, bane uma carta face up até a end phase. Ah, é até a end phase, achei que era pra sempre. Então tá, você tira uma carta do oponente, né? Então o Enchain há um efeito de uma carta que o oponente ativa, né? Qualquer carta que ele ativar, esse cara, se for no turno do oponente, você tira uma da mão dele. Se for no teu turno, mano, você bane um do campo e um do cemitério. Mais ou menos como se fosse um Dead Nader, pelo menos no próprio turno, né? Porque ele tira uma carta da mão do campo do oponente, mano. Quando é teu turno e ele tá no campo, o cara ativou alguma coisa pra interagir contigo, dá um tapa e tira a carta de lá. É uma carta forte. Enfim, agora a gente vai pros monstros. Então assim, como vocês puderam ver, a camada de força do deck acabou. Aquilo que a gente viu aqui até agora é o que o deck faz. É colocar os monstros no campo e fazer esses Exceeds aí, tá? Vamos agora às spells, que mudam um pouco da dinâmica do deck. Primeiro, a Canine LC Liberation, uma spell quick, e aí você escolhe um Canine Exceed ou um rank 5, Exceed que você controla, e Special Summon um Canine Exceed com um nome diferente do teu extra deck, por usar o monstro que você controla como material, e isso é tratado como Exceed Summon e você transfere os materiais para o monstro invocado, né? Então, pois é. E aí, no fim da batalha, se seu Canine batalhou nesse turno, você pode setar essa carta de volta. Beleza, é uma spell então que deixa fazer rank up, né? Se você tem a menininha aqui que vai estar sempre no campo, e acabou o material dela, porque ela já buscou e passou no turno, ficou no campo no final do turno. No turno do oponente, você já negou um efeito da mão ou do cemitério dele, com o efeito da menininha aqui da 17. Beleza, agora você transforma ela nesse cara. Pode transformar ela nesse cara aqui, tá? E aí a pretinha, o Exceed apenas vai ficar como material desse meninão aqui. Beleza, mas a outra carta ela é melhor, porque ela é quase que a mesma coisa, né? A Canine X-Forced Liberation. Durante a main phase, também é uma spell quick, você pode escolher um Canine Exceed que você controla, mas não um rank 5 genérico, tem que ser Canine. Ah não, você escolhe um Canine Exceed que você controla. Ah tá, eu confundi aqui, tá? Eu confundi. Essa aqui escolhe especificamente... Ah não, tá certo, é um Canine, eu achei que era um rank 9, não, escolhe um Canine, ok. A diferença é que essa carta aqui, ó, ela escolhe um Canine ou rank 5. Essa aqui escolhe especificamente um Canine. Exceed que você controla, Special Summon um Canine Exceed com um nome diferente do extra deck por usar o monstro que você controla como material. Isso é tratado como Exceed Summon, transfere os materiais para o monstro, só que você pode destruir uma carta que o oponente controla sem dar alvo. Essa carta é completamente roubada, tá? Então, qual que é a diferença de uma para outra? Bom, basicamente essa aqui, ela pode transformar um rank 5 genérico em um Canine. O que é interessante. Se você tem só Canine no campo, beleza, não faria diferença. Mas você pode transformar um rank 5 em Canine, o que é bom. Essa aqui não, ela transforma Canine em Canine, basicamente. Então você pode pegar um Canine rank 5 e transformar ele no rank 9. Só que aí, na resolução do efeito, você mata uma carta do oponente sem dar alvo, o que é bem interessante, tá? Isso aqui, você tem uma carta, não tem nada a ver isso, mas você tem uma carta que é out pra Chaos Angel. Porque você pode destruir, né? E é uma spell, que é interessante. Acabou a música? Quanto tempo que tem que acabou a música? Que merda. Bom, prosseguimos, né? E aí ela tem o mesmo efeito, que no fim da batalha, se seu Canine batalhou, você pode setar essa carta de volta do teu cemitério pra você ter um recover. São cartas boas, tá? São cartas bem boas. Pra completar as spells, eu vou ler essa aqui, ó, que é a que foi lançada depois, Case of Canine. É uma spell contínua. Quando essa carta é ativada, você pode adicionar um Canine monstro deck pra tua mão. Ótimo, ótimo. Então você tem uma quantidade boa de monstros Canine, você tem a Cult Elements que buscam monstro Canine, né, pelo menos os Aqua e os Pyro, e você tem também uma spell contínua que você ativa e busca qualquer um dos Canine. A consistência do deck tá boa, sem falar que, se você percebeu, esse é um deck focado em Exceed, e por ser focado em Exceed, você acaba podendo usar também a spell nova, né, cara, a Seventh Tachyon. Você acaba podendo usar o Seventh Tachyon também, porque aí o Seventh Tachyon esse deck é de monstro de nível 5, então você tem que usar algum monstro que seja rank 5 e do mesmo atributo dos monstros que você tem, o que não é difícil. Então a consistência do deck é boa, tá? É boa. Só que aí você se liga que tudo que eu te mostrei até aqui é o que o deck faz. O deck consegue fazer isso aí, colocar os monstros no campo, fazer aqueles Exceeds e o que ele tem pra ganhar é isso. É suficiente? Vamos lá. Agora nós temos um outro efeito, né? Dessa spell contínua. Que Canine que você controla ganha 900 de ataque no turno que o oponente ativou o efeito de monstro da mão do cemitério. Então teus monstros têm o potencial de ficar bem fortes, tá? Eles ganham 900 no turno que o cara ativou o efeito da mão do cemitério e aí os bichos ficam fortes. Agora, a relação do arquétipo, da lore, da história do Canine com o efeito ativado da mão do cemitério do oponente, isso eu não sei. Se você souber, me diz aí. Além disso, se essa carta na Spell Trap Zone é destruída por efeito, você pode setar um Canine Quick Play Spell do deck ou Cemitério. E é basicamente isso. É uma spell interessante, tá? Um rota realmente faltava. E por fim, nós temos agora a Trap, né? A Canine alguma coisa. Experimental Liberation. É uma Trap normal. Special Summon um Canine monstro na mão ou cemitério. E aí você pode Special Summon um Canine Exceed do extra deck. Ah, entendi.
por usar o primeiro monstro como material. O primeiro monstro é quem você invocou da mão ou do cemitério, né? E o segundo, que é quem foi invocado do extra deck, é tratado como Exceed Summon, mas destrua esse segundo monstro durante a end phase do próximo turno. Então você consegue fazer um Exceed no turno do oponente tranquilamente, porque se você tá jogando, jogar nesse deck consiste em chegar na 17, né? Na Exceed 17. Chegou na Exceed 17, você tá jogando. Ela detachou o material pra poder buscar uma carta e tal, beleza, você pode buscar trap, se for o caso. Apesar de que tem carta que busca trap, né? Que é essa aqui, ó, que pega spell trap do deck pra mão. Então, você já não precisa ocupar esse slot aí com essa buscada. Mas, enfim, se isso acontece, você já tem a menina aqui no campo, tá jogando e tal, e tem a trap. A trap no turno do oponente vai poder ativar ela, invocar um canine e invocar um canine monstro por cima. Pum! Tá ligado? Então é basicamente isso que ela faz. Você invoca um canine e usa esse um canine como material para um Exceed pelo efeito da trap. É basicamente isso que ela quer dizer aqui. E além disso, ela tem um efeito que durante a end phase você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um canine quick play spell no cemitério e seta ela de volta. Até porque se não teve batalha, elas não vão se reciclar sozinhas, né? Então essa carta te ajuda. Então basicamente isso, você vai fazer o esforço aí pra poder chegar nessa menina grande principalmente, né? Faz ela aqui e a partir daí as tuas spells vão te ajudar a chegar nessas outras. É um deck que, pelo que eu entendo aqui, ele não é muito agressivo e porradeiro na hora de construir a jogada, né? É um deck que os efeitos começam a ficar muito bons à medida que o jogo vai andando, porque tem que chegar na stand-by, o oponente tem que ter cartas, então ele vai conseguir jogar, para que esse cara aqui consiga tirar uma carta do oponente, porque aí na stand-by detacha o material e escolhe uma carta no campo e bane ela. E a ciclagem das cartas canine, das quicks, é para te ajudar a continuar fazendo o Exceed, né? Não só desse cabo aqui, como desse cabo grandão aqui também, né? Então é basicamente isso. Não me parece ser um deck muito agressivo, porradeiro e tal, mas aí a gente vai para outras questões, que são os rank 5 que você consegue fazer. Se esse deck não tem um rank 5, você precisa de algum outro rank 5 para fazer, porque a única restrição que nós temos é com relação a esses brothers aqui, ó, que você não pode, mas não pode ser usado como material para Exceed de luz. Então, não sendo Exceed de luz, pelo menos proveniente do efeito desses caras aqui, você pode fazer qualquer rank 5, tá? E quais rank 5 que dá pra gente fazer? Eu coloquei um rank 5 aqui, que é bem escroto, que dá pra usar nesse deck, né? Eu vi há não muito tempo em um dos jogos de Master Duel com esse cara aqui, que é o número 67, que o efeito é o seguinte: uma vez por turno, durante a main phase, você pode taxar 2 materiais dessa carta, ele é feito com 2 ou mais de nível 5, e aí cada jogador rola um dado de 6 lados. O jogador com o maior dado não pode ativar os seus efeitos ou declarar ataque até o fim do próximo turno. Olha que loucura! É como se fosse realmente um Shockmaster, saca? Só que aí ele tem um outro efeito, que uma vez por turno, se o jogador como é que é? Se qualquer jogador rolou um dado de 6 lados, enquanto essa carta tem material, você pode tratar um desses resultados como 7. Qual é a traquinagem dessa carta aqui? Que você manipula o resultado, basicamente, né? Então, se vocês têm só 2 materiais nela, você precisa ter 2 detaches para poder rolar o dado. Então, cada um rola um dado. Quem tirar um dado maior, perde. Porque vai basicamente desligar os próprios efeitos de monstro até o fim do próximo turno. Olha que loucura! Então é forte, só que você não pode deixar isso a caralho, porque o teu turno não terminou ainda, você vai continuar jogando. Então se você só tem 2 materiais, detacha os 2, e você tirou um número maior, você se fudeu. Você não pode deixar isso acontecer. Por isso que você faz ele com 3 materiais. Porque fazendo com 3 materiais, aí você detacha 2 para rolar os dados, e independente do número que o oponente fizer, você pode usar o efeito desse cara fazendo com que o resultado do oponente seja 7. E aí o número dele é maior do que o teu, saca? Então é basicamente isso aí, porque tem que ter um material sobrando para você manipular o resultado. Caso precise, é óbvio. Então, esse cara aqui é bem escroto de ter nesse deck, né? Além disso, você tem outro monte que você pode fazer, que é o... Como é que é o nome dele? Chronomeli. É o Chronomeli, esse brother aqui, salvo engano. Esse cara também é feito com 2 nível 5, e uma vez por turno, Quick Effect, você pode escolher um Face Up monstro no campo, e um Exceed, não é esse efeito não. Quando o oponente tiver um efeito de monstro, você pode taxar 2 materiais dessa carta e negativação. Basicamente isso aqui. É um dos monstros que você faz de negação também. Sem falar que você pode ter alguma pool de rank 5 que você queira usar, né? Pode ter alguns aí, eles não são máquina, né, e tal, então tem essa parada, mas você pode fazer o River Storm. Se você fizer o River Storm, que é esse carinha aqui, ó, que é feito com 2 nível 5 genericão, você vai poder deixar uma dessa carta e pegar um Earth Machine, que Earth Machine que existe no jogo atualmente que você pode buscar, você pode pegar
o King Regulus, né? Você acaba podendo buscar o King Regulus porque você tem acesso ao River Storm, que é o Infinite Track, que é rank 5, então você consegue chegar no Regulus aí também através das suas jogadas, né? É claro que para isso tem que ter um máquina no cemitério, e para ter um máquina você tem que transformar o River Storm em Gravity Controller, por exemplo, né? Que você faz ele na Extra Monster Zone, e aí para você não tá para você poder fazer o link, não pode estar locado em Exceed, ou seja, uma jogada que não passou por dentro da Seventh Tachyon, por exemplo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma decklistzinha de um cara que já jogou no OCG, deixa eu tirar essa tela aqui da frente, ó. Ele já jogou no OCG e ele já ganhou um torneio. Foi um torneiozinho que foi 4-0, né? Então ele só jogou 4 rodadas, eu não sei quantas pessoas tem, mas enfim, é o primeiro resultado que eu vi de um K9 jogando. Ele foi campeão, foi o primeiro lugar desse torneiozinho aí que teve no OCG, já com a coleção vigente, é claro. E como vocês podem ver, tá aí a decklist, ó. 3-off da 17, 3-off da 66B, 3-off da 66A e 1-off só do 00, né? Aí você tem esse cara aqui, ó, esse pêndulo, que nada mais é do que um summon de um monstro máquina, de nível 5, é basicamente isso, um summon de graça, né, porque ele entra na coluna, se eu não tiver enganado é uma coisa dessa. Esse maluco meteu o Lancer no main deck, morrendo de medo de Malice, Ashe, Maxi, Ogre, Effective ele, uma de cada aqui, ó, da Quick, que transforma os K9 nos outros Exceeds, 3-off da Spell Continua, que busca os K9s, né, 3 da Cult Elements, que busca os K9 Aqua e Pyro, 2 Seventh Tachyon e 7th Ascension, pra poder chegar em qualquer K9, porque aí tem algum monstro aqui que você revela, que eu não vou saber qual é, mas vai ter algum aqui que você revela. Prosperity Imperma, é isso, ele ainda conseguiu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Hand Traps, mas ele é 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Hand Trap, na verdade, né? Exatamente. Eu tinha contado com o Lance e eu não percebi. Então, 14 Hand Trap, mas ele não tem cola de Crossout, né? Por exemplo. E ele ainda colocou o Prosperity nesse deck. Enfim, usou 14 Hand Trap sem fazer muito esforço. Quer dizer, é no OCG, né? Então, acho que não ter espaço que comprometa a tua tech sem cola de Crossout talvez seja comprometer, né? A stack card mais o cara conseguiu colocar. E o Exceed dele, os Exceed, o extra deck, tá aí, ó. Ele consegue usar o DDD, porque você pode fazer esse DDD Marksman aqui, ó. Em cima do Marksman você faz o Machinex, e aí você tem um Machinex com 3 materiais, né? Tem um Machinex aí com 3 materiais. Então o Machinex rouba um monstro do oponente pra baixo dele, né? O que é uma interação interessante. Typhoon Zeus, porque é deck de Exceed, beleza? O Typhoon não, né? Mas o Zeus sim. Mas das cartas dele mesmo, ele tem aqui, ó, 2 da 17 do deck, né, de K9, 2 da 17, 1 do lobo, do cachorro, né, e 1 do lobisomem grandão. Só isso que ele tem, tá? Tem alguns Exceed aqui que vai me faltar o que eles fazem. Eu não sei se é só alvo pra Seventh Tachyon, parece ser muita carta pra ser alvo de Seventh Tachyon aqui, mas tá aí. E ele usa o Chaos Angel também. Enfim, só pra complementar, eu quero só pedir aqui um auxílio do meu mano, vamos ver aqui no Exórdio. Vamos só pedir um auxílio aqui do meu mano Exórdio, só pra gente poder ver uma demonstraçãozinha do que o deck consegue fazer. Eu tenho que baixar aqui, calma aí, bro. Deixa eu aumentar esse bagulho e botar aqui em velocidade 1.25. Tá, então aqui na mão do nosso amigo, ó, belíssima animação, né, do K9 Justice Hunters. Ele abriu com aquele pêndulo que entra na coluna, ele entra, enfim, ele entra fácil de alguma forma. A menina 17... esse aqui é a Spell Quick, 2 da Spell Quick que ele usa, ele não usou uma de cada aparentemente, ele só usa 2 da boa, né, que é quem transforma K9 em K9. Qual que é a diferença, como eu disse, é que você não pode transformar rank 5 genérico em K9, o que pode fazer diferença, né, mas enfim. E aí ele tem o Aqua aqui também, né. Então entrou um aqui, que é só pra ter um no campo, deu efeito do que baixa 2, né, então ele mostrou e vai entrar 2 da mão aí, ó. Beleza, e aí ele tá jogando. Aqui não teve dependência do oponente ativar efeito de monstro na mão, mas tem alguns efeitos que tem dependência do oponente ativar efeito de monstro na mão pra que os efeitos fiquem ligados, como o da 17 da Izuna, que entra por Special. Se ela não vier dessa forma, você tem que dar o Normal Summon dela, porque o oponente tem 2 ou mais cartas na mão, então Normal Summon dela, até porque esse deck não tem Normal Summon de monstro pequeno, então nem é um empecilho muito grande, né, então de repente é algo tranquilo de se passar, mas para os outros funcionarem, esse cara ele tem que entrar com o outro da mão, então se você tem Normal Summon da Izuna sozinha, ela deu efeito e buscou esse cara, tem que ter outro pra ele entrar junto, saca? E aí o deck fica mais pesado, sem que o oponente tenha ativado efeito de monstro na mão ou no cemitério, tá ligado? Mas isso aqui incomoda, mas acho que dá pra passar por cima ainda. Efeito dela agora vai poder buscar um monstro, né? Jogaram o deck pro cemitério, jogou aqui o 00, juntou 2 nível 5 pra poder fazer a 17, né, a Reaper, que vai dar efeito. E aqui, como o oponente não ativou efeito de monstro na mão, ela apenas busca, ela não seta a Spell Quick, tá? Pegou aqui o Pyro, né? O Pyro agora tá entrando, invocando alguém do cemitério junto, toma. E aí vale lembrar também que esse cara aqui, ó, ele não entra ainda, porque o oponente não ativou o efeito de monstro na mão, então ele não entra, ele tá inútil por enquanto. Enfim.
Então aqui tá dando o efeito do Pyro, né? E aí ele buscou a Trap. Efeito agora do Aqua. E aí ele pega a Spell. Ah, ele pegou um monstro. Ele usa 2 do 0/0. Tá. Juntou 2. Ah, eu não gosto desse Exceed de Armor Fortress, tá? Mas enfim, o cara tá usando. Ele buscou 2 cartas, aí setou as cartas e passou. Enfim, simplão a jogada dele, né? Mas no turno do oponente o bagulho começa a feder, né? Normal Summon, ele já vai transformar agora o Exceed, que nem teve tempo, né? De negar nada na mão nem no cemitério. Então já vai transformar ele em outra coisa. Transformou aqui no Werewolf, no grandão. E aí a Spell já mata o rato do oponente, né? Porque a Spell mata na resolução, mata uma carta do oponente. Tá entrando um Druid ali, aparentemente, né? Mas aí o cara tá dando efeito do bicho do cemitério, ó. Entrou o Druid, porque o oponente tinha o efeito de monstro na mão, aí o 0/0 ficou ligado. Agora o 0/0 vai fazer Exceed. Dono do turno, primeiro rato tinha Link 1, 0/0 agora tinha Link 2. Fez Exceed desse cara aqui, ó, Nash Knight. Ah, essa carta é boa, cara. Ó, não pode ser destruído por batalha enquanto tem Number. Durante a main phase, Quick Effect, você pode taxar 2 materiais dessa carta. Atacha um Number Exceed do extra deck nessa carta. Tá? E você pode atachar um outro face-up monstro no campo nessa carta como material, entendi. Então ele é um spot removal muito bom, tá? É um spot removal bem interessante, que é o que ele vai fazer agora. Ele fez esse cara aí, ó, o Nash Knight, detachou o material, coloca alguém embaixo dele, mas chupa uma carta do oponente pra baixo dele também, ó. Tá dando a Trap agora, a Trap invoca um pra fazer um Exceed, né, de Canine, invocou esse cara e ele vira a Reaper, e agora a Reaper pode negar efeito da mão ou do cemitério. Lançou um TTT, Chain do Werewolf, e aí como é turno do oponente, né, ele vai poder banir, não, é turno do oponente, então olha a mão do oponente, bane uma carta da mão dele, tirou ali o campo, o Underground, o TTT deu take, tranquilo, tá dando agora essa Trap, agora do lado de lá o cara deu efeito, né. Beleza, fez esse cara aqui que vai equipar na Trap, e aí ele chupa o Druid ruim do oponente, e o cara lá não conseguiu fazer mais nada, né. Na end fez a Trap se seta e o jogo snowbola a partir daí, ó. Então, aqui a gente viu o Cult Element usado, né, aqui a gente viu um pouco da aplicação de uso do deck. Deixa eu voltar um pouco aqui pro Lithium, porque aqui no Lithium dá pra gente ver também, ó, um exemplo de decklist que ele usou, e nesse esboço de decklist que o nosso mano Lithium colocou pra jogo, nós temos também a mesma quantidade de cartas, né, 3 off de cada, com um só do 0/0, esse cara ali da Exordio ele usou 2 do 0/0, um pouco estranho, né, mas tudo bem, 2 só desse pêndulo, beleza? Aí ele usou Nibiru, Fualos, Ash, Veiley, Imperma, é isso. 7th Tackle, Cult Elements, e quando ele lançou esse vídeo ainda não tinha a Spell Canine, a contínua que busca, tá? Quando ele lançou esse vídeo aqui. Então pra completar o buraco, ele acabou usando, ó, 3 do escudo do Millennium. E ele tá usando a Millennium One, que eu não sei porquê, né? Não sei. Mas enfim, Cult Element ativado, tomou interação. Beleza, ele tá dando agora o escudo, ó. O escudo paga 2000 de vida e se invoca. Então é basicamente um summon de graça, né? É por isso que ele tá sendo usado aqui nesse exemplo de decklist do amigo, né? Como o oponente deu Hand Trap lá, o Ash Blossom, então agora a Canine 17 tá ligada, ela entra por Special. E aí no campo ela busca, quer dizer, ela joga um deck pro cemitério, né? Como o oponente ativou o efeito de monte da mão, então o Canine 00 se invoca do cemitério. E aí você pode fazer o Exceed aqui. Ele fez Exceed da Reaper, né, 17, que agora busca e seta do deck, porque o oponente ativou o efeito de monte da mão. Bizarro, cara, bizarro. Então setou aqui a Spell contínua, baixou o Normal Summon do Aqua. O Aqua tá dando efeito e buscou o Pyro, né? O Pyro agora tá entrando. O Lithium tá falando, esse bosta, eu tinha que ter mutado ele aqui, né? Esqueci de mutar, perdão. Enfim, a menina voltou do cemitério invocando um do cemitério, tá buscando a Trap, juntou os dois, fez o River Storm, que pega o Regulus. E aí tem que linkar pra fazer o Gravity Control, né? Porque não tem máquina no cemitério, então o Regulus entra equipando o próprio River Storm. E aqui ele fez o Chronomel e setou a Trap. São interações boas, hein? Interações sólidas aqui. É um deck fraco do Fire King ali e tal, mas enfim, o cara tinha o efeito da mão, a Reaper já negou e tal, mas enfim. E aqui tem vários jogos que o Lithium faz contra vários decks, né? Esse aqui não é o parâmetro primordial, é só pra vocês verem o que o deck faz. Enfim, mano, muita interação, jogadas boas, fortes. E Zaci, é mais que suficiente, né? Enfim. Eu confesso que eu gostei desse deck, tá? Eu achei interessante esse deck de Canine aqui, apesar de que não vê muito futuro potencial tão competitivo assim. Mas é um deck interessante, Achei um pouco estranho algumas questões da lore ali, que eu não consegui dar match nas informações, mas ainda assim é um deck que existe, é um deck legal. E em Justice Hunters, esse deck é o patinho feio, tá? Porque eu acho que o Dragon Tales é um deck muito melhor, com muito mais potencial, e Yumi então nem se fala. Não precisava de Banlist pro Yumi ser o melhor deck do ACG. E já que a Banlist pegou os decks do ACG, o Yumi vai ser dominante. O Dragon Tail eu acho que é o segundo deck, mas esse Canine aqui é um deck bem interessante. E é basicamente isso. Tá aí uma análise de 34 minutos sobre cartas novas. Valeu, falou meus amigos e até mais. Tchau.